Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Bom, vamos dar continuidade na nossa viagem aqui no Minas Gerais, né? Mas antes disso, Mariana, fala comigo. Um momento. Robinho, tudo ok aí? Você está parado em Perdões, pronto para seguir viagem para o Distrito Industrial com a carga de milho, correto? Mariana, fala comigo. Mariana, fala comigo. Positivo na escuta. Monitoramento. É isso, a Mariana já deu o guarda-graça dela aqui, né? Então vamos seguir nossa viagem. Iniciando monitoramento, documentação verificada e aprovada. Viagem liberada. Boa viagem. Que maravilha, rapaz. Então é isso. Bom, primeiro quero agradecer, né, a todos vocês que são inscritos aí no canal. Muito obrigado pela inscrição. Aos novos, né? Obrigado por fazer parte aí da nossa cota seleta, né, de inscritos. A você que é recorrente aí no canal, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho ao longo do ano, né? Porque a gente traz lives, vídeos, né? Então a gente está sempre em atividade aqui no canal. Então só agradeço aí a presença de todos aí em relação ao canal, né? Muito obrigado pela inscrição, muito obrigado pela participação. E como vocês puderam ver no título aí do nosso... Eita! Peraí, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Tem que fazer um pequeno ajuste porque hoje o meu dash desligou. Então eu tenho que fazer esse pequeno ajuste aqui. É rapidinho, é só um minutinho que a gente já ajusta aqui, tá? Enquanto isso a gente vai fazendo um ar aqui também. O dash tá funcionando, rapaz. Não tava, é complicado. Então, como eu tava dizendo, muito obrigado a você que tá acompanhando o nosso canal, o nosso trabalho, né, aqui no YouTube. A gente tenta, né, pelo menos fazer a questão da simulação. Opa, ó, eu falando da simulação, eu saindo aqui na rodovia e o carro vai e entra ali, rapaz, embaixo da minha carreta. No entanto que a culpa nem foi minha, porque eu nem multa eu recebi, mas ele já tá movimentando ali. Tá vendo só? É, isso aí é simulação extremo, rapaz. Bom, como você pode ver aí, né, no título da nossa viagem de hoje, esse é um assunto que eu queria tratar, rapaz, porque eu quero deixar bem claro que não é uma questão generalizada, tá? Isso aí não condiz com todos os pais, né? Celular de presente, pai ausente. Isso aí não significa que todos os pais que dão os celulares aí nas mãos dos filhos, né? Principalmente das crianças, né? Qual que é a idade ideal para que seu filho tenha um celular? Hoje a gente sabe que a tecnologia ela está inserida na vida das pessoas e não tem mais como viver sem ela. Mas a gente precisa e necessita se reeducar em relação a isso. Eu tenho dois filhos, o Guilherme e o Murilo, né? E os dois tiveram celulares mais ou menos na mesma idade, né? Entre 11 e 12 anos. Mas foi por necessidade devido ao momento, né, que a gente estava vivendo ali. O Guilherme foi para a Europa, né, junto com a... Acho que foi para a Europa, acho que foi nessa época, se eu não me engano, ou não. Não foi não. Guilherme, eu não me lembro muito bem, não recordo muito bem qual o motivo que a gente deu o celular para ele, mas foi por uma questão de necessidade. Ele entrou, a Mônica tá lembrando aqui, ele entrou na escola de música, né, do Pensa, que foi a escola de música que abriu para ele, né, os caminhos aí, para que depois ele fosse compor lá a orquestra de Taubaté e teve a oportunidade de ir para a Europa. Mas aí ele já estava mais velho, ele já estava com mais idade. Agora, o Murilo foi porque num campeonato que foi em Minas, a gente não ia conseguir ir para esse campeonato, né, para acompanhar ele, e eles iam ficar lá, né, alojados numa escola. Claro, ia ter responsáveis lá, pais que iam fazer parte, né, da comitiva lá, vamos dizer assim.
E nessa ocasião a gente cedeu e a gente abriu, né, para o Murilo também ter a possibilidade de ter um celular. Mas em nenhum desses dois momentos, né, tanto o Guilherme quanto o Murilo, nós, tanto a dona Mônica quanto eu, a gente não abdicou da nossa parte, né, da nossa educação, né, em relação aos filhos. E também do acompanhamento, né, porque o que a gente fez? A gente continuou, não é que a gente continuou, a gente acompanhou, né, tudo aquilo que eles faziam ali no celular. Claro, uma coisa ou outra a gente não conseguia, porque depois eles vão crescendo e as coisas vão se tornando hábitos, e a gente acaba não acompanhando com tanta eficácia, vamos dizer assim. Mas naquele primeiro momento, ensinando como usar, tomando os cuidados devidos, né, para que não cometessem erros ali, né, de falar com pessoas que não seria o ideal para poder falar, né. A gente sabe que tem muito disso na internet, né? Tem muita gente que se passa por alguém e na verdade não é. Então isso aí é uma coisa que é muito perigosa, né? Para as crianças principalmente. Para os adultos já é perigoso, imagina para as crianças. Então, quando os pais têm essa condição de entregar para o seu filho um aparelho celular e literalmente lavar as mãos, abandonar o seu filho ali nesse mundo aberto, né, que é a internet, né, porque a internet é uma janela para o mundo. Na verdade não é nem uma janela, é um outro mundo em que seu filho ele acaba sendo absorvido ali, né, envolvido ali e acaba vivendo um mundo paralelo, vamos dizer assim, relacionado à sua realidade. E quando tem essa condição do pai, né, que lava suas mãos, entrega pro seu filho, o pai e da mãe, tá? Quando eu falo pai é genérico aí, então são os pais, né? Tanto faz o pai ou a mãe. Quando os pais entregam para seus filhos um aparelho celular e negligenciam a educação, está, na minha opinião, está desconstruindo a criança, está desconstruindo a família, está desconstruindo as responsabilidades na vida daquela criança. Por quê? Porque simplesmente, pura e simplesmente, o pai acaba se livrando de um momento, né, que é muito oportuno e é muito, como eu posso dizer, importante, né? É oportuno, oportunidade, é isso mesmo. É importante para a formação, né, de caráter do seu filho. Porque os filhos nada mais são que o reflexo dos pais. Sempre foi assim. E qual que está sendo o reflexo mostrado hoje para essa juventude, para essas crianças? O que essas crianças estão mostrando para nós? É o reflexo da mídia, é o reflexo do celular, é o reflexo daquele canal de bobeirinha, daquele canal mais picante, daquele canal que a criança não sabe como lidar com algumas situações, como por exemplo, relacionado a bullying, relacionado a qualquer outra coisa que não seja, que não venha dos pais, né? Da questão da educação. Então, os filhos, essas crianças, elas estão sendo moldadas por qualquer outra pessoa desse mundo, menos pelos seus pais. Por isso que aí, nesse caso, há literalmente a inversão de valores. Porque as pessoas, elas não têm mais o senso crítico. As crianças que estão sendo construídas agora, elas podem até, alguns, né, como por exemplo, eu pego pelo Murilo, né, o Murilo, ele é muito crítico, ele é um jovem, né, ele não é mais adolescente, agora ele é um homem, ele é um adulto, e ele é muito crítico, ele não aceita as coisas assim, sem o questionamento, ele não aceita as coisas sem que ele analise a situação. E ainda assim a gente percebe que mesmo o Murilo tendo 18 para 19 anos, ainda muitas vezes precisa da nossa orientação, às vezes para coisas básicas. Agora você imagina isso porque o Murilo e o Guilherme, eles não tiveram aí os pais ausentes, né? Eles tiveram os pais ali, a dona Mônica, como eu acabei de falar, sempre presente, sempre conversando, sempre alertando, sempre dando dicas, sempre apoiando, sempre tendo a oportunidade de assistir um filme que seja, ou um jogo de futebol que seja, juntos, né? A
gente sabe que às vezes com a correria do dia a dia, as pessoas que vão e vêm, às vezes tem 10 compromissos de manhã, 10 compromissos à tarde, talvez não consigam acompanhar literalmente seus filhos, como no nosso caso, acompanhar um Murilo na beira do campo, como a gente faz, né? Tem pais que não têm essa condição, tem pais que não podem fazer isso, e gostariam de fazer, mas não podem. Mas tem aqueles pais que, mesmo tendo tempo para isso, ainda desperdiça esse tempo com outras coisas e entrega para o seu filho ali a possibilidade dele ser educado por qualquer outra pessoa nesse mundo, menos por ele, né? E ainda tem um fato mais agravante. Claro que eu não vou falar de onde é e quem é, claro que eu não vou cometer esse erro aqui, mas eu ouvi eu posso dizer que foi uma notícia, né, uma triste notícia, em que o pai, preocupado com a formação acadêmica do filho, somente puramente isso, preocupado com a formação acadêmica do seu filho, negligenciou esse filho por muito tempo. São pais que estavam buscando ali pro seu filho, né, nesse caso pro seu filho, a melhor educação, a melhor escola, a melhor condição para que ele estudasse, né, para que ele se formasse. Então, literalmente, essa formação para os pais era tão importante quanto o próprio filho. E, por consequência disso, o filho, nessa semana, ou semana passada, ou um mês, eu não me recordo quando, pulou do 20º e tanto andar lá, né? Então, olha só para você ver, o que vale a pena nesse mundo, o que vale a pena para você, a possibilidade do seu filho, nesse caso, ser um doutor, ser um engenheiro, ser um químico, ser um astronauta, ser um piloto de avião, ou que ele literalmente tenha um pai e uma mãe responsáveis, participativos e que compreendam os seus filhos e que observem os sinais que seus filhos estão te dando de pedido de socorro. Porque quando o seu filho hoje ainda tem 10 anos, 9 anos, 7 anos e está aí, né, literalmente submerso aí nessa questão dessa educação virtual, você acaba não percebendo pequenos comportamentos do seu filho, pequenas formas em que seu filho olha para você ou olha para qualquer outra pessoa, com aquele olhar sinistro, com aquele olhar de afronte, né? Quando a criança te afronta de uma certa forma pelo olhar, a gente percebe isso. E literalmente essas crianças, elas estão submetidas a um bombardeio de falsas informações, de falsa educação. E isso aí, literalmente, na minha opinião, tá? Isso é só minha opinião. Se você tem um filho que está submerso no celular e você aprova isso é um problema só seu, não é problema meu não. Só que a conta, ela vai chegar para você mais cedo ou mais tarde. Até mesmo o fato do seu filho perder por você o respeito, perder por você o carinho, perder por você a admiração. Porque isso é um problema só seu. Isso é você que precisa decidir na sua vida o que é que vale a pena. Se é o seu momento de descanso na hora que você chega do trabalho, ou se é aquele momento em que você, mesmo cansado ou cansada, vai lá dar atenção pro seu filho na tarefa, vai dar atenção pro seu filho num jogo de videogame, vai dar atenção pro seu filho numa partida de futebol, numa partida de dama, numa partida de xadrez. Aí vai depender de você, do seu esforço, do seu empenho. Eu posso dizer que por um acaso o Guilherme teve isso tanto de mim quanto da Dona Mônica, o Murilo teve isso de mim e da Dona Mônica. Então nós, de uma certa forma, por mais celulares que eles já tivessem, né, tendo oportunidade de manusear ali, a gente estava sempre presente, sempre com eles, né, em todos os sentidos, em todos os momentos, tanto os bons quanto os ruins. E momentos ruins, até hoje mesmo eu acabei lendo ali, né, do Charlie Chaplin, se você for esperar ficar tudo bem para você ser feliz, literalmente você não vai conhecer a felicidade. E isso aí era o Charles Spencer Chaplin que falou. Então, pensando nisso, né, eu tava pensando num assunto para poder tratar aqui, e como eu ouvi essa notícia esse final de semana, né, desse adolescente aí que acabou dando por fim aí a sua trajetória
que é importante? A formação acadêmica? O que é importante? O seu descanso quando você chega do trabalho, seu filho vem perguntar alguma coisa para você, você não tem um pingo, um mínimo de paciência para poder parar o que você está fazendo, para parar de assistir um filme ou para parar de rolar para cima, porque você também rola para cima, eu rolo para cima. Eu rolo pra cima, a hora que eu me vejo aqui, eu tô ali, rolando pra cima ali. Só que eu não sei se você já percebeu, mas o seu feed, ele molda de acordo com aquilo que você pesquisa, com aquilo que você curte, com aquilo que você fala. Então tem muita coisa ali que eu, particularmente, tem muita bobagem que eu vejo. Mas tem muita coisa interessante também que eu vejo. E eu absorvo aquilo ali também. Mas eu tenho plena certeza de que eu, com 55 anos, às vezes ainda, corro o risco de me perder nessa questão de rola pra cima. Agora você imagina uma criança de 10 anos de idade. Você acha que ela tem filtro para isso? Você acha que ela tem a possibilidade, pelo menos, de naquela hora ali analisar o que é melhor para ela ou não, não é? Então, você que está aí com seu filho, né? Literalmente ele está vidrado no celular, é o dia todo no celular, é o tempo todo no celular. Cuidado, eu vou repetir aqui, isso é um problema seu, não um problema meu, mas que isso sirva de alerta, porque talvez tem muita gente que tenha consciência do que está fazendo. É melhor eu dar um celular pro meu filho do que eu ficar ali, ou do que eu ter que brincar com ele, ou do que eu ter que responder alguma coisa que ele me pergunta. Mantenha-se à esquerda. É porque quando seu filho está no celular, ele não vai te incomodar com nada. Ele não vai te incomodar com perguntas que você não vai saber ou não vai querer responder. Ele não vai te perturbar porque ele vai querer ir lá pra rua jogar bola ou lá brincar de boneca. Não, né? O seu filho, sua filha faz. Então, você não vai ser incomodado enquanto seu filho estiver com o celular na mão. Agora, prepare-se para virar à esquerda. Lá na frente, quando você talvez perceber, né, que isso foi um erro, vire à isso foi esquerda. algo que você literalmente negligenciou na sua vida e em relação ao que você foi confiado a ser, né, pai e mãe, porque isso é uma questão de confiança. Tem tanta gente aí querendo ser pai, querendo ser mãe e não tem essa oportunidade. E aí você foi confiado a ser pai, confiado a ser mãe, confiado a educar, confiado a transformar homens e mulheres de bem. Você literalmente abandona o seu filho ou a sua filha para um aparelho de celular para ser criado por qualquer pessoa nesse mundo. Por pessoas que não têm, muitas delas não tem um mínimo de decência, só para ter uma noção. E principalmente se tratando de conteúdo infantil, principalmente por isso. Então, pensando dessa forma, que nós sempre, né, aqui em casa, e mesmo a gente monitorando, mesmo a gente acompanhando, a gente teve problemas. A gente teve momentos que teve que chamar um ou outro ali e sentar, me explica isso, me explica isso aqui que eu tô vendo, me explica isso aqui que você falou, me explica isso aqui que você fez, entendeu? Então, mesmo assim, a gente precisou. Agora você imagina se eu tivesse, a dona Mônica tivesse abandonado tanto o Guilherme quanto o Murilo a um celular, que fosse educado pelo celular, e aí, como que seria? Né? Então o resultado você não vai ver agora não, tá? O resultado, quando o seu filho ainda está debaixo da sua asa, mesmo sendo educado por um aparelho, você vai ver essa conta chegar lá na frente. E isso não é uma ameaça o Robinho está dizendo que eu vou sofrer consequência, eu vou mostrar e provar para ele que isso não acontece. Então, não acontece se você mudar de postura aí em relação a isso, porque senão, você me desculpa, mas fatalmente você vai sofrer as consequências aí por essa negligência. Infelizmente, tá? Agora, o que se espera é que no futuro, principalmente por questão de negligência de pai e de mãe, né, de abandonar seus filhos na infância e deixar que o celular faça o papel de educador, a esperança é que ou seu filho ou sua filha, no futuro, eles se envolvam com pessoas boas, com pessoas que têm sim o acompanhamento aí dos pais, que existe uma família sustentando por trás de tudo isso, como por exemplo, eu posso dizer que de boca cheia, Guilherme e Murilo. Se duas pessoas encontrarem tanto o Guilherme quanto o Murilo no futuro, pode ter certeza absoluta que o que
essa pessoa que vai se envolver com eles não teve lá no passado, vão passar a ter, que é uma família por trás disso. Então, quando isso acontecer, quando chegar essa conta lá da frente, se o seu filho ainda tiver a sorte, vamos dizer assim, de encontrar pessoas que literalmente o acolham, o recebam e o ajude, né, para se livrar desse infortúnio de ter vivido a sua infância amparada por um celular, eu digo celular, mas assim, é o que tá inserido no celular, tá? Não é um aparelho, claro que não. Todo mundo sabe bem disso, mas eu quero deixar claro aqui para não ter problema. Mas depois falar assim, não, mas o que é meu celular? Não, é o que está inserido, são os programas, são o que é assistido, o que é visto, né? O que é ouvido. Ah, ninguém é tão sem noção assim que não vai entender o que eu estou querendo dizer aqui em relação a isso. Mas, de contrapartida, você tem total autonomia sobre o seu filho. Como, né, a gente sabe muito bem, tem pessoas que, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo que isso que eu estou falando aqui serve somente como um alerta, porque isso aqui não é nenhuma imposição, eu não estou dizendo aquilo que você precisa ou não fazer para o seu filho, né? Isso aí é só uma questão de um ponto de vista que talvez, eu digo talvez, você ainda não tenha visto, você ainda não tenha percebido, e que né, através dessa nossa conversa, através desse bate-papo aqui, você possa começar a observar e falar, olha, eu acho que esse rapaz tem razão, não é possível, será que ele está certo? Será que eu estou negligenciando meu filho? Será que eu estou dando atenção necessária o suficiente para o meu filho? Será que eu estou acompanhando o comportamento do meu filho? Será que eu estou percebendo a mudança de comportamento do meu filho? Né? Como eu disse, né, que lá na infância, tanto a dona Mônica quanto eu chegava da reciclagem, né, porque eu trabalhei 21 anos com reciclagem, e no começo a reciclagem era aqui na minha casa, e mesmo eu tendo acabado meu serviço, às vezes era 8 horas da noite, 9 horas da noite, aí tava o Guilherme aqui, o Murilo ainda não tinha nessa época do Guilherme, quando era criança, o Guilherme chegava em mim e falava, pai, joga esse jogo pra mim, era um tal de Dark, não sei o que lá. Ele queria passar as fases, só que ele tinha medo de jogar, porque era um jogo que causava ali, era o povo das sombras, aquela coisa toda. E às vezes, mesmo eu querendo fazer outra coisa, eu ia ali e ficava jogando esse jogo com ele. Eu também gostava do jogo, não vou negar, mas eu fazia isso por ele. E vou ainda citar uma coisa aqui ainda rapidinho, que vai servir também de exemplo para muitas pessoas que talvez faça a mesma coisa e nem percebe que está fazendo. Eita, uma encrenca ali, ó. Vamos ver se eles se resolve ali. Ah, já resolveu lá. Essa é a vantagem aí. Aí depois, quando veio o Murilo, a mesma coisa. Eu digo que eu participei, cada um dos meus filhos viveu pelo menos, né, 10 anos da infância. Eu vivi 20 anos fora os meus 10 anos, então eu vivi 30 anos na infância, né? Então, quer dizer, eu vivi mais na infância do que os meus próprios filhos. E quantas vezes acontecia também do Murilo, né? Eu chegava aqui, o Murilo com a bola, e até um vídeo gravado, né, com o Murilo, em que eu tava aqui brincando de futebol com ele dentro de casa, fazendo uma bagunça. Não era uma vez só, né? Uma vez foi com o teclado, o Guilherme tava naquela fase de pré-adolescência, meio ciúmes do irmão, sabe? E a gente ali tentando tentear, equilibrar as coisas, né? E a gente sempre fez isso, mesmo estando cansado. A Mônica dava aula em 2 períodos, chegava aqui, a Mônica, além de fazer tarefa com eles, a Mônica ainda participava da vida deles, principalmente com os programas infantis, com brincadeiras que a gente fazia aqui em casa, né? A gente, quando o Guilherme começou a ler e escrever bem, a gente brincou com aquela stop, né? Que era uma brincadeira antiga, não sei se vocês conhecem essa brincadeira, mas a gente sempre foi nessa questão muito participativo. E tem um alerta que a dona Mônica fez pra mim quando eu chegava do trabalho. A primeira coisa que eu fazia era ligar o videogame, porque eu sempre gostei de videogame e eu sempre gostei de futebol. Sempre gostei de futebol, de Fórmula 1, né? Eu gostava do GTA, mas nunca soube jogar muito bem o GTA. E
ligava no futebol e às vezes o Guilherme queria jogar um outro jogo, às vezes ele queria que eu fizesse outra coisa com ele, porque isso aí foi na época do Guilherme. E aí eu ficava ali absorvido ali no videogame. Aí um dia a dona Mônica pegou e falou assim: olha, não tem problema nenhum você jogar, mas primeiro tem que ser o Guilherme, primeiro tem que dar atenção pra ele, primeiro tem que jogar com ele, porque você tá fazendo isso todo dia. E na hora eu fiquei assim: não tem nada a ver, não sei o que. E o Guilherme gostava de jogar aquele joguinho de luta, sabe, Street Fighter lá. E aí Street Fight. E ele dava um golpe só. Daí quando eu ia jogar com ele, porque eu queria jogar um futebol, né? E aí eu ia jogar com ele, daí eu repetia, eu dava o mesmo comando também. Ele ficava bravo, chorava. Eu falava: não, mas ele tem que aprender a perder. Mas não é ignorância da minha parte. Mas a dona Mônica me alertou sobre isso. Ela falou: olha, primeiro dá atenção pra ele, depois você vai se divertir, depois você toma banho, depois você joga videogame até amanhecer, se for o caso, né? Então são coisas que a gente às vezes faz sem perceber. Então é por isso que eu tô dizendo, né? Às vezes essa questão de você dar um celular pro seu filho na melhor das intenções, mesmo que seja para criar uma situação de formação acadêmica para ele. Eu vou trabalhar em 3 empregos, mas não vou acompanhar meu filho. Às vezes isso é até nas melhores das intenções e a gente acaba errando. Agora você imagina quando essa condição literalmente ela foge do controle. Eita, rapaz, vamos, meu filho, não é possível. Então, agora imagina quando isso é intencional, né? Quando o pai literalmente ele sabe o que ele está fazendo e ele diz assim: bom, agora eu tô cansado, cheguei de serviço, a mãe chega, se vira lá com seu pai e não quer saber também. Então isso aí para a criança é um ping-pong. Ele vai se sentir de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, daqui a pouco ele vai parar no meio. E onde que é o meio? É a tela. Onde que é o meio? É aquilo que ninguém tem controle, que ninguém consegue entender como que oferece, né? Principalmente para criança, uma boa educação. Não tem como você ter uma boa educação, né? Pro seu filho ali. Ó, eu acho que vou ter que parar na estrada, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que tem pra nós ali na frente. Tem um posto ali, ó. Posto Chavante, tem um posto antes. Então, vamos parar no posto antes ali, tá? Ó. Aí, rapaz, não é possível. E, bom, eu espero, né, que uma conversa desse tipo, né, principalmente você que se preocupa, sim, com a boa formação do seu filho. Eu não digo com a boa educação, em dizer pra ele que quando chegar na casa dos outros não abre geladeira. Isso aí tudo faz parte, tá? Não pegue, não mexa, não entre sem ser convidado. Tudo isso aí faz parte, sim, da boa educação. Não tenha dúvidas de que isso aí o pai e a mãe têm responsabilidade sobre o seu filho. Mas o principal é você entender e saber quais são os anseios do seu filho, quais são as necessidades do seu filho, que você consiga observar o comportamento do seu filho, como que ele está agindo em determinadas situações em que talvez uma criança para a idade tiraria de letra, saberia fazer muito bem, né? Ou se resolveria ali naquele momento, seja lá qual for, uma brincadeira com os amiguinhos, ou na escola com o professor. E outra, uma coisa que é tão importante quanto, né, a questão da educação, porque a escola ela ensina e a educação é na família. Então não confunda pai, não confunda mãe. A educação do seu filho não é para entregar ali de mão beijada ali pro professor. O professor não tem nada a ver com isso. O professor está ali para ensinar seu filho a quê? Ler, escrever, fazer continha de mais, de menos, dividir, subtrair. Então, saber onde que o país está situado, onde que você mora, como foi criado o ser humano. O professor está ali para ensinar isso. Ele não está ali para dizer para você os bons modos, né? Aquela questão de boa educação. Não tá. O professor não tá ali para isso, não. Isso é uma atividade confiada aos pais e mais ninguém. Por mais que talvez você seja padrinho, seja um tio, seja uma pessoa próxima, um amigo próximo, você literalmente
você não tem a mesma eficácia que tem o pai, que tem a mãe, né? Na questão da educação dos filhos. Ó, eu tô bem abastecido, não vou precisar abastecer. Eu só vou parar aqui, daí eu vou ali pra tomar um refrigerante, tomar alguma coisa, né? Vou até parar mais na frente aqui, ó. Buscar essa sombrinha dessa árvore aqui, gigante aqui. Ali, ó, ali na frente, ali, a sombrinha ali. Então, você que está nos acompanhando aí, muito obrigado por ter assistido, muito obrigado pela sua participação. Se você não concorda com o que eu estou dizendo aqui, você pode ficar à vontade, né? Claro, com respeito, né? Em deixar sua mensagem aí, deixar a sua opinião também, porque para mim isso é um debate, é uma discussão que talvez eu não consiga fazer com que você entenda de uma forma diferente. Talvez você está tão condicionado também a interpretar o seu método. Eita, os cachorros. O seu método e a sua forma de educar seus filhos é ideal. Eu não tô aqui para mudar isso, tá? A única coisa que eu digo para você é que se você negligenciar seu filho, a conta ela vai chegar para você mais tarde e vai ser muito alta, tá bom? Então muito obrigado por você ter acompanhado. Antes disso, né? Mariana, fala comigo. Positivo na escuta. Parada programada. Confirmando parada. Então é Bloqueio isso, do ó. caminhão Vamos aí, ó. Tem os acionado. produtos do RC Play aí. Informe quando Então é só retornar. entrar no canal do RC Play. Tem o centro de volante, né? Tem o maneco de freio, tem o rádio PTT. E se você tem um projeto como eu tive, né? Nessa frente do rádio aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um rádio do Honda Civic. Eu fiz uma button box e foi o RC que fez pra mim. Então compensa você entrar lá no canal do RC Play, entrar em contato com ele e dizer para ele aquilo que você tem em mente. Quem sabe ele consegue uma solução para você relacionado ao seu setup, beleza? Então muito obrigado por você ter acompanhado a nossa viagem e até a próxima. Valeu!